Vamos lá, boa noite e paz a todos. As pessoas que forem ouvir esta palavra, este devocional, ao qual eu fiz, né? Deus falou comigo muito a este tema e eu quero trazer a vocês. O devocional do de hoje, né, do dia 21, né, do 3 de 2026, ele tem um tema muito específico. É um tema que ajudou a minha vida, né? Fez parte da transformação da minha vida. O tema ele é repreensão que me salvou. Eu quero tentar ser o mais curto possível, até pelo fato de não ficar um vídeo extenso, mas que você possa absorver, né, claramente o que esta palavra quer falar com você. Então a gente vê que esse texto base ele está localizado em Hebreus 12, 5. É um livro, né, que a gente tem muito conhecimento dentro do livro de Hebreus, né? E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, que é a repreensão. Eu quero começar falando, né, sobre uma das histórias mais impactantes de repreensão que a gente vê hoje na Bíblia. É uma história que rei Davi, filho de Jessé, né, conhecido como ter um coração segundo o coração de Deus, né, e com outros atributos e outras qualidades. Então o que isso quer dizer também, né? Coração segundo o coração de Deus. Quer dizer que Davi era um homem, né, um homem humilde, um homem obediente e que buscava agradar a Deus todos os dias e em suas ações também, em suas decisões. Davi era um rei justo e um grande líder, né, mas cometeu um erro grave, né, como todos conhecem a história de Davi. O adultério, né, e o homicídio que se teve dentro da história e da transformação, né, da vida de Davi, isso é algo que tratou ele de certa forma para crescimento, né? Não que o pecado veio para que ele precisasse crescer, mas foi necessário, porque Davi tinha um coração muito aquebrantado. E, né, ele, além, né, do pecado do adultério, ele cometeu um homicídio para que continuasse no pecado, né? Isso é o que mais mexeu, né, dentro da história. Só que eu não quero me aprofundar sobre um pré-julgamento do que Davi fez ou deixou de fazer. O meu intuito aqui, é claro, o após, né, essa ação que Davi teve na época, né? Então, o que está neste assunto do devocional não é sobre o que Davi fez, mas é o que vem depois do pecado que Davi cometeu. Então o profeta Natan, ele recebe uma direção de Deus, né, em cima dessa situação, né, para repreender Davi. E depois isso a gente pode perceber, segundo estudos, né, isso vem depois de um ano. Então Natan, no momento da conversa, né, Davi, ele conta uma história de um homem rico que rouba uma ovelha de um pobre. Então Davi acaba se irritando com essa história. Só que Natan, né, no final de toda essa conversa, ele disse que esse homem seria ele. Só que Davi, enquanto ele escutava, ele não percebia, ele não conseguia enxergar que realmente estava sendo direcionado aquela palavra a ele. Então a gente vai lá agora para 2 Samuel, no capítulo 12, e a gente vai se deparar com essa conversa e essa repreensão, né? A gente vai se deparar essa repreensão. Enviou a Natan a Davi, e encontrando ele, Davi disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, e um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele havia crescido com ele e com os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu corpo bebia, e dormia em seu regaço, e ainda tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou este de tomar 2 ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é um homem que fez isso.
E pela cordeira tornará a dar um duplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso é pouco, mais te acrescentaria tais coisas e tais coisas. Então a gente percebe, né, o momento da repreensão de Deus na vida de Davi, né? Então um pouco de a gente entender aqui é que Deus ele não fala, né, sobre zumbidos, uma voz no teu ouvido. Claro que tem ocasiões específicas, mas Deus fala através de outras pessoas, né? Então a gente vai entender um pouco disso. Então a gente vê plenamente que Deus enviou a Davi um homem para repreendê-lo. Isso acontece hoje em dia nas nossas vidas. Mas às vezes a gente não faz igual a Davi. O que a gente não faz igual a Davi? A gente não reconhece, né, que precisamos ser repreendidos para ser transformados. Davi ele foi transformado ao momento da repreensão com Natã por esse fato, porque ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua transgressão. E hoje, no dia de hoje, a gente, analisando até na minha própria vida, a gente tem um pouco dessa resistência, e a gente vai falar um pouco mais adiante, né? Então, a gente precisa ser transformados em Cristo Jesus, e para que isso aconteça, eu preciso ser, né, um homem com coração segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que eu preciso ser um homem temente e obediente, humilde, mas ter um reconhecimento de que eu preciso disso. Então temos muitas dificuldades de receber ordens e direção, né? Hoje, em contexto de um ex-dependente químico como eu sou, né, a minha vida inteira eu tive muita dificuldade de receber ordens e direção, né? E isso é algo que já está enraizado em mim, né? Entanto, talvez você que esteja escutando isso, porque precisamos cortar esse galho, né, da videira, né? Porque esse galho ele não vai frutificar, né? Então o não arrependimento é algo que a gente precisa arrancar da nossa vida. Então aqui nós temos outras 4 histórias de repreensão que eu quero que em outro momento você possa buscar entender melhor. Busque direção sobre essas outras histórias. Talvez essa história de Davi não fale contigo, mas se você buscar outras histórias de repreensão na Bíblia, você possa ser revelado algo na sua vida, né? Então a gente vai para a primeira, que é o rei Saul, que o profeta Samuel, né, repreende ele. Está em 1 Samuel capítulo 15, do versículo 10 ao 23. A gente tem também a parte em Jesus e os fariseus, né, que está em Mateus 23, do versículo 1 até o 36. A terceira história é de Pedro e Jesus, né, e que está em Mateus 16, do versículo 21 a 23. E a quarta história é de Ananias e Safira, que nós vemos lá em Atos, né, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Eu gostaria de trazer algo, né, sobre o que Paulo quer nos orientar no livro de Hebreus, né? Quero fazer uma pergunta para você, mas eu me pergunto também, né? Mas não precisamos responder neste momento, mas apenas refletir, né? E refletir o quê? Quem aqui, né, foi corrigido e não gostou? Quando eu fui corrigido e não gostei? Quando você que está escutando, né, vendo esse vídeo, escutando esta palavra, foi corrigido e não gostou? Sempre é bom, né, a gente refletir sobre isso, até porque não posso, né, eu não posso ter essa hipocrisia no meu coração de trazer algo, né, uma palavra de repreensão a você que está escutando, mas se eu não aceito, então eu não vou estar de certa forma com autoridade a falar isso a você. Então eu estou sujeito a isso, né, porque eu sou falho. Então eu estou sujeito a ser repreendido e não aceitar no momento, sabe? Mas eu me dedico, eu me esforço a cada dia que passa para cada vez mais, né, eu aceitar essa repreensão de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu sei que é isso que vai me direcionar no caminho certo. Então talvez num momento, né, ainda tenho partes de dificuldades, né, como uma pessoa que estou 2 anos caminhando com Cristo, e em algumas áreas da minha vida eu vejo dificuldade de aceitar a repreensão no momento.
mas depois o Espírito Santo, ele acaba me constrangendo, trazendo algo para mim, e eu acabo reconhecendo, né, que eu preciso ser direcionado por alguém. E esse alguém a gente vai entender mais para frente, né? Como eu entendo que Deus me repreende? É uma pergunta. Isso no início eu tinha tanta dificuldade, porque eu cresci sem uma paternidade. Então até 2 anos atrás eu não sabia respeitar a direção e a repreensão de ninguém. Então, né, Deus já começa colocando nossos pais lá no início, né, para nos direcionarmos no caminho de Deus. Então Deus já coloca nossos pais, familiares, para quê? Para nos repreender e ser obediente, né, ao caminho certo, ao caminho de Deus. E muitos às vezes não têm essa oportunidade, né, de ter os pais para direcionar. Mas aí então a vida, né, e os planos de Deus se encarrega disso, de colocar nós no caminho certo e colocando pessoas nos nossos caminhos para que isso aconteça, né, para a gente ser tratado de certa forma. E quando eu entendi que Deus coloca pessoas nas nossas vidas, a gente entende a repreensão e a gente entende que tudo muda, né? Tudo se transforma. Mas quando eu consigo discernir, quando a gente consegue discernir, eu sempre me perguntava isso no início, quando eu consigo discernir que esta repreensão ela está vindo de Deus, né? Ou está vindo de uma verdade de um homem, né? Do dia a dia, né? O homem, do entendimento do homem, não da sabedoria de Deus. Então eu vejo isso, hoje eu consigo discernir isso, né? Quando eu vejo uma autoridade constituída por Deus, aí será Deus. Por quê? Porque tanto Natan, quanto Samuel, né? Quanto a outras pessoas que histórias de repreensão na Bíblia, todas elas eram autoridades, né? Constituídas por Deus. Então, eu entendo que hoje eu preciso obedecer, mesmo, né, mesmo não entendendo, porque se um homem hoje, autoridade de Cristo, de Deus, é porque ele é capacitado por Deus, sabe? E ele tem essa capacitação de nos direcionar. Então eu consigo discernir através disso, por isso que é um discernimento seguido de obediência, é onde que eu queria chegar também. Então a gente tem um discernimento seguido de obediência. E agora eu gostaria, né, de fazer uma outra pergunta para mim e para você. Quem aqui pode dizer que aquela correção foi necessária na sua vida? Eu tenho várias correções que eu tomei durante a minha vida. Algumas não entendia no momento, não aceitei. Outras eu já pude ter a oportunidade de aceitar e reconhecer. Mas quem nunca, né? Quem aqui não pode dizer que aquela correção foi necessária na sua vida e na minha? Então, se hoje eu estou aqui, vivo, é porque alguém teve a coragem de me corrigir, né? E se eu não me perdi totalmente, né, no mundo, porque Deus não ficou em silêncio. Ele nos traz isso, né, no livro de Hebreus, no versículo 6 do capítulo 12. Porque o Senhor disciplina a quem ama. Então, se ele não silenciou no momento em que eu precisava ser repreendido, é porque ele me ama, assim como ele ama você. Assim como ele quer repreender a sua vida, quer repreender o seu pecado, porque ele lhe ama. Não é que ele quer fazer julgamento sobre a sua vida. Até porque não estamos no momento de sermos julgados ainda. Este momento virá. E se Deus não tivesse, né, me corrigido hoje, eu me pergunto, aonde eu estaria hoje, né? Aonde eu estaria? Então isso me faz, né, entender um pouco mais sobre a repreensão. E eu, quando eu estava no mundo e no pecado, eu sabia que era certo. Então estava no mundo, no pecado. Eu tinha conhecimento do que era certo e o que era errado, mas eu não conhecia a verdade ainda de Deus, né? Mas eu já sabia o que era certo e o que era errado. Mas mesmo assim eu escolhi fazer o errado. Então Deus usava pessoas para me corrigir, eu ignorava, pessoas me aconselhavam, eu resistia, minha consciência gritava mais, eu me calava, né? Então os prazeres do mundo faziam com que eu me calasse diante de pessoas que estavam querendo o meu bem. E isso eu e você acabamos fazendo ainda,
sabe? Aonde que nós acabamos tá com os olhos fechados e não conseguimos enxergar isso. Por isso que Deus nos repreende, né? Porque lá em Gálatas 6, no versículo 7, diz: tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, né, a parte que a gente chega agora é sobre a questão da desobediência, porque ela vem junto, né, ligada à repreensão. E a desobediência que é chamada quando não aceitamos a repressão. Somos considerados como filhos desobedientes. Então, quando somos repreendidos, a gente não aceita essa repressão, a gente é considerado um filho desobediente. Então, no início, né, ela parecia leve, né, a desobediência, essa não repreensão. Mas quando ela chega no final, ela vem com um peso que eu não suporto carregar, e qualquer um que está sobre pecado, né, chega no final, em algumas reflexões da sua vida, que não, né, tenha peso. Esse peso ele sobrevém, né, no decorrer dessa tua caminhada em pecado. Ela vem, isso é para qualquer outra pessoa, né? E aqui tem pessoas que sabem disso, né? Hoje pessoas que estão escutando, que vão escutar essa palavra, tem pessoas que sabem que perdeu tudo, que feriu pessoas, que se afastou de Deus. Mas uma coisa eu digo, Deus, ele nunca perdeu você de vista, ele está cuidando de você. Se ele ainda o repreende, se algo lhe confronta, é porque ele gosta, ele ama e ele está cuidando de você. Como disse no início, né, o que estamos tratando aqui não é o pecado, e sim o que vem depois. Vemos uma virada de chave, né, que Davi, né, ele tem uma atitude depois que ele é repreendido. E a gente prestando atenção, porque Davi ele não dá desculpas, ele não se justifica, ele não quer, né, justificar o que aconteceu, né, e sim cai em prantos, e ele diz até no Salmo 51, né, no versículo 3, mas o Salmo inteiro 51 é escrito, né, porque ele sente que precisa se arrepender e precisa orar a Deus sobre isso. Então eu reconheço as minhas transgressões, ele diz no Salmo 51, no versículo 3. Então a transformação na sua vida, assim como aconteceu na minha, começa quando a desculpa termina, né? Quando a justificativa, né, não está mais ali. Então vemos algo que conecta nossas vidas no dia de hoje, né? Deus levantou um Natan ele levantou um Natan na minha vida, como ele também levantou na sua, ou se não levantou, vai levantar. E que você possa estar com os olhos abertos neste momento, sabe? E por quê? Como eu consigo enxergar isso? Porque eu preciso reconhecer, porque eu preciso se arrepender e se prostrar verdadeiramente, né, aos pés de Jesus. Sabe como eu enxergo que Deus levantou o Natan na minha vida? Aonde eu estou hoje. E quando eu vejo um líder, um discipulador ou alguém que fala o que eu não quero ouvir, sabe? Então eu vejo essa situação que Deus levantou o Natan na minha vida. Na hora dói, mas depois de um tempo você olha e vê que isso me salvou. Em Apocalipse 3,19, né, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então a gente vê sempre o Deus, né, que é amor, mas a gente vê que ele, em primeiro lugar, ele é justiça. Mas a gente nunca deixa de ver o ponto de amor que Deus tem por nós que somos filhos, né? Se ninguém tivesse te confrontado, se ninguém tivesse me confrontado hoje, eu estaria hoje no lugar que eu estou, né? Não falo só fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, né? Psicologicamente. Então, neste momento da sua vida. Então, quando eu entendo essa repreensão, a gente começa a ser chamados de filho obedientes. Vemos que dá uma virada, né? De filhos desobedientes, começamos a ser chamados de filhos obedientes. Hoje eu vivo diferente. Em 1 Samuel 15:22, diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Hoje eu escuto, mesmo não sendo concordante, eu obedeço. Mesmo não sendo concordante, por quê? Obedecer é quando você concorda, né? Obedecer quando você concorda é fácil demais, né? É a mesma coisa que quando eu amo. Vamos lá, se eu amo quem me ama,
né? Se torna fácil. Mas quando Jesus fala que eu preciso amar ao próximo, mas vou dar um exemplo, amar o meu familiar, a minha mãe e meu pai, se torna fácil, às vezes se torna difícil pela questão de convivência, pelas adversidades, mas eu sinto que minha mãe me gerou, então se eu estou hoje aqui, é além de Deus, porque minha mãe me gerou, mas eu acredito que eu amar ela se torna fácil, mas agora eu consigo amar ao meu inimigo, aquele que me persegue no dia a dia, aquele que vem contra mim e aquele que vem contra o Evangelho de Jesus Cristo? Então é isso, né, que Jesus nos traz, né, que precisamos amar. Então nunca foi falado que seria fácil, né, mas também nunca foi falado que seria difícil. E quando nós deixamos que a obediência faz parte da nossa vida, nós não nos mostramos fracos. Vamos lá, falamos em fraqueza. Se eu deixo alguém se submeter sobre a minha autoridade, sobre a minha vida, não é porque eu sou fraco, porque é o contrário, eu sou humilde, né? Isso me mostra maturidade, né? Isso me cura, porque é uma proteção. Quando eu entendo que Deus quer proteger a minha vida de todo pecado, de toda hoste e maldade do inimigo, eu consigo caminhar, eu consigo, né, trazer coisas boas. E eu posso ver que eu ainda, né, às vezes luto contra a correção no momento, como eu já disse. Mas depois eu paro e reflito. Por quê? Porque o Espírito Santo ele me constrange. Mas quando eu não aceito e se defendo, é porque eu ainda resisto. E se você ainda não aceita e não entende, é porque há uma resistência dentro do teu coração. Às vezes precisa ser quebrado algo. Então eu te aconselho hoje que você se prostre aos pés de Jesus, que você descanse nele e leve a ele essa resistência, que para um Deus do impossível, né, eu acredito que ele vai fazer você entender, vai abrir os seus olhos. E por isso que quem inventa desculpas e resiste é porque ainda está preso, mas hoje Deus está falando com você. Pare de fugir. Pare de justificar, pare de endurecer o seu coração. Se renda aos pés de Cristo, como eu disse. E apenas reconhecendo, você estará já dando o primeiro passo. Porque o resto, quem fará será Jesus. Assim como Ele tem feito na minha vida. Então a correção que eu e você rejeitamos hoje pode ser a liberdade que eu estou adiando. Quero terminar com uma oração. Eu espero que possa ter entendido o que Deus quis falar com você hoje. Então, Senhor, Tu conheces cada coração que aqui está, cada resistência, cada dor, mas hoje nós entendemos a Tua repreensão. Não é rejeição, mas sim amor. Que todo orgulho, principalmente o meu, caia por terra agora, que toda resistência seja quebrada, restaurada e transformada. E firma cada vida que aqui está escutando esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu quero trazer apenas só mais uma frase, né, que eu achei muito interessante. E eu gostaria de dizer para você hoje. A repreensão não é o fim nem da minha e nem da sua vida. Tá? É só um começo da sua transformação em Cristo. Da sua transformação física, da sua transformação emocional, espiritual, da sua alma, da transformação da sua alma, do seu espírito, que é o mais importante nas nossas vidas hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa buscar a presença de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Amém.